Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos aí, gente, muito bem-vindos à nossa revisão do Enem. Bom, no dia de hoje vou estar trabalhando com vocês aí, pessoal, uma parte, né, que a gente consegue relacionar a parte de filosofia com a parte de sociologia, a parte de história também. A Thaís esteve aí com vocês também na data de hoje. Qual é a nossa ideia, galera? É a gente pegar um tema, tá, relevante para a prova do Enem, em que a gente consiga, ao mesmo tempo, relacionar vários itinerários, vai realizar uma relação profunda de vários conteúdos e, ao mesmo tempo, também dar algumas dicas interessantes. Bom, qual foi a minha ideia? Eu dei uma olhada nas últimas provas e a gente percebe que há um conteúdo relacionado com a parte de pensamento político moderno que aparece constantemente. E muitas vezes ele aparece sem o conceito estar exatamente bem colocado. França, do que você está falando exatamente? A minha ideia era a gente falar um pouquinho, pessoal, sobre iluminismo. Iluminismo é um conteúdo importante, tem a ver com cidadania, tem a ver com exercício da democracia, tem a ver com noções muito claras hoje com relação à ideia de direitos humanos, à ideia de Estado democrático de direito, respeito à ordem constitucional. Então, a minha ideia hoje foi a gente poder debater um pouquinho isso aí. E aí, para discutirmos iluminismo, é importante a gente tentar falar um pouquinho sobre as origens desse pensamento filosófico. E França, aonde está as raízes históricas do pensamento iluminista? Dentro da Inglaterra. A Inglaterra, pessoal, vocês estudaram muito isso na segunda série do ensino médio, com vários professores. A Inglaterra, no século XVII, ela passa por um processo de uma gravíssima crise política. E essa gravíssima crise política advém do quê, França? Advém de uma crise do absolutismo. Vocês devem se lembrar. Absolutismo é aquela teoria política criada lá no século XVI, na Europa moderna, que defendia o excesso de poderes concentrados nas mãos do rei. A Inglaterra é a primeira nação a realizar a sua revolução burguesa, o momento em que camadas endinheiradas, que não necessariamente ligadas aos setores aristocráticos, passaram a desafiar esse poder quase que absoluto do rei. E o mais importante, esse poder quase que absoluto do rei, esse excesso de poderes nas mãos do rei, estava, pessoal, legitimado por aquilo que nós chamamos de teoria do direito divino dos reis. Já já eu trago um quadrinho para a gente falar sobre isso. Mas a ideia é, as origens do pensamento iluminista estão, pessoal, exatamente vinculadas à Inglaterra do século XVII. O pai da filosofia iluminista é um filósofo liberal que nasce, pessoal, no ano de 1630. A gente está falando do John Locke. John Locke, pessoal, é provavelmente um dos autores mais influentes do pensamento político moderno e contemporâneo. Por quê, França? Porque o Locke viu, quando criança, a Revolução Puritana acontecer. Aquela Revolução Puritana que vai provocar a decapitação do primeiro rei na história da Europa em nome do povo, eu estou me referindo a Carlos I. E o Locke, pessoal, ele constitui uma minoria política. O Locke, ele faz parte de um grupo chamado de puritanos, ou aquilo que a Reforma Protestante lá no século XVI com João Calvino chamava de calvinistas. E o Locke, pessoal, vive durante parte da sua vida dentro dessa crise política na Inglaterra. A Revolução Puritana que decapita Carlos I não vai ser capaz de resolver os problemas políticos do país. Houve a restauração da monarquia, os Stuarts retornam, Locke chega a viver um período breve de exílio na Holanda, e ele vive, pessoal, uma revolução, essa verdadeira revolução burguesa na Inglaterra, a Revolução Gloriosa, que, em parte, se baseia na filosofia política dele, que a gente já vai entrar já já. E o Locke, pessoal, esse grande filósofo liberal, ele morre no início do século XVIII. A gente costuma dizer que se a origem do pensamento iluminista é a Inglaterra, ou seja, eles começaram falando do You Speak English, basicamente o pensamento iluminista ganha corpo, ganha massa, ganha matéria, ganha substância a partir da França do século XVIII. E França, qual é a justificativa para que essa filosofia política ganhe tanta força dentro da França? Por que o ápice, o apogeu da filosofia iluminista é a França? Por conta da crise política e social, sobretudo, que aquela França pré-revolução francesa viveu. Isso também é um conteúdo de segunda série. Você deve se lembrar, nós temos grandes filósofos que vão utilizar a língua francesa para começar a discutir a situação de sua época. A gente fala do Barão de Montesquieu, a gente fala do Voltaire e a gente fala do Rousseau.
Se Locke, Montesquieu e o Rousseau, né, se o nosso querido Locke, o Montesquieu e o Voltaire são filósofos aristocráticos, né, ou seja, não são exatamente de camadas baixas da sociedade, o Rousseau é um filósofo que vai falar sobre desigualdade, que vai falar sobre democracia direta, o conceito de vontade geral do povo. Mas é muito importante para a prova do Enem você lembrar por que o surgimento do iluminismo, né? Por que esse conceito é iluminismo? Os nossos amigos acreditavam, os iluministas acreditavam, que nós éramos portadores de uma luz natural, isto é, que nós éramos portadores da razão. E qual era a importância da razão? Desde o humanismo renascentista, nós achamos que a razão é a capacidade do ser humano de promover melhoras, ou seja, de que a partir da razão você é capaz de criticar, você é capaz de aperfeiçoar um sistema. E aí o Kant vai dizer que o grande projeto da filosofia iluminista, o grande projeto dessa filosofia racionalista é tirar o indivíduo da minoridade para a maioridade, ou seja, o conceito de esclarecimento, que o indivíduo seria capaz de pensar por si mesmo, ou seja, de que ele seria capaz de ter autonomia, julgar as coisas a partir da sua própria perspectiva. O Kant e os iluministas acreditavam que essa Europa contaminada pelo Estado absolutista era uma Europa tutoriada, ou seja, controlada pelo Estado, pelo rei, pela igreja, pelos costumes da época. E a partir do momento em que os iluministas acreditam que nós somos portadores de uma luz natural, você lança uma perspectiva nova dentro da filosofia contemporânea, ou seja, de que a razão, se é capaz de nos levar à ideia do aperfeiçoamento, ela é capaz de promover uma transformação material. Nós começamos não apenas a fazer uma reflexão sobre o que é política, sobre o que é economia, sobre o que é sociedade ou sobre o que é cultura, mas a gente começa a pensar na possibilidade de transformar a realidade. E a transformação da realidade vai ser dominada pela ideologia burguesa. Não resta a menor dúvida, pessoal. A filosofia iluminista é uma filosofia burguesa. Por quê? Porque está associada à ideia de uma classe que ganha muita grana, mas não detém poder político. E encontra na filosofia iluminista a possibilidade de transformar a realidade e, ao mesmo tempo, obter ganhos políticos. A nossa intenção aqui, pessoal, é trabalhar o básico com vocês a respeito dessa filosofia iluminista. Bom, Francinha, você falou muito em absolutismo. Afinal de contas, o que o iluminismo critica ou o que o iluminismo propõe? Basicamente, pessoal, a primeira grande ideia dos filósofos iluministas é bater de frente no Estado absolutista. Eles vão questionar: é racional que as vontades dos indivíduos estejam relacionadas apenas a um rei, uma só pessoa controlando a liberdade de todos? Eles vão dizer: não é racional. Não é racional que um indivíduo tenha tanto poder dentro de uma sociedade. Então, ou seja, a primeira ideia contrária à filosofia iluminista é a ideia de absolutismo. A segunda, o conceito de direito divino dos reis. Eles vão dizer: não é racional que o poder político se legitime a partir de Deus. Ou seja, o iluminismo vai trazer para nós a perspectiva de que Deus é uma coisa, a política é outra. Ou seja, nós devemos separar a esfera política, porque a política é uma obra humana, por isso ela é imperfeita, por isso ela é complicada, por isso ela pode muitas vezes trazer mais problemas do que soluções, mas a ideia é separar a esfera religiosa da esfera humana. Ou seja, Deus é uma coisa, a política é outra. Por isso, para contrariar a ideia de que o poder político legitima de Deus, a primeira grande defesa que a filosofia iluminista vai fazer é a noção de Estado laico, a separação radical entre Estado e Igreja. Rapaziada, as democracias contemporâneas absorveram esse valor. Ou seja, se o Estado não possui uma religião oficial, se o poder político não se legitima de Deus, afinal de contas, Francinha, o poder político se origina do quê? O poder político se origina precisamente de nós. Ou seja, os iluministas vão defender o conceito de contratualismo. Contratualismo é aquele clássico conceito de contrato social. Se o poder político não vem de Deus, o poder político vem do próprio povo. Isto é, eles vão dizer que se existem governantes é porque há uma população que consentiu a existência do poder político. Em algum momento da história humana, nós achamos necessários fundar um Estado. Mas a questão é, França,
Você disse que o Locke é o pai da filosofia política iluminista. Então, afinal de contas, por que o Locke, um dos grandes defensores do contratualismo, ele vai dizer por que nós então criamos a ideia de Estado? Por que fundamos um contrato social? Por que a sociedade, em algum momento, deliberou a respeito da necessidade de ter um poder político? Gente, olha como o Locke é absolutamente fantástico. O Locke vai defender o conceito de direitos naturais. Isto é, existem direitos dentro da sociedade que independem da vontade humana. Quais direitos, França? O Locke falava em 3. Primeiro, o direito à vida. Pô, França, direito à vida? Caramba, é algo que eu trabalho contigo desde a primeira série. Me lembro das nossas famosas aulas de artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Exatamente, preciso estudante. A ideia é que as democracias contemporâneas partem do princípio que o direito mais básico para o funcionamento da mecânica da sociedade é o direito à vida, é o direito de existir. O direito de existir não depende do poder político. Isto é, nenhum governante te dá o direito de existir. Esse direito já te foi dado. Afinal de contas, se o direito à vida já te foi dado, qual é a função do Estado? A proteção desses direitos. O Locke vai dizer, portanto, que o primeiro direito natural é o direito de existir, é o direito à vida. O segundo direito, o exercício da liberdade. Galera, o Locke é um filósofo do século XVII. Lembra, o que está rolando na Europa do século XVII? A Europa do século XVII vive as consequências da reforma protestante, vive a separação na Europa Ocidental entre católicos e protestantes. Começamos a perceber que, por conta das guerras religiosas, por exemplo, o caso da própria França, pré-Revolução Francesa, nós temos perseguições a minorias religiosas. A França era uma monarquia católica. Os reis católicos franceses perseguiam protestantes. O Locke vai se debruçar sobre esse assunto e dizer, mas peraí, se nós nascemos livres, por que nós, nascemos livres, não temos o direito de exercer a nossa fé religiosa? Hoje a gente nem fala tanto em liberdade religiosa, mas a gente fala em liberdade de expressão, liberdade de culto. A ideia da livre expressão, para nós hoje, tem o mesmo valor da liberdade religiosa no passado. Isto é, se nós nascemos livres, temos direito de escolher a nossa fé, temos direito de nos expressar, temos direitos a opiniões. Galera, não existe democracia sem o pleno exercício das liberdades. E essas liberdades são definidas precisamente por um contrato social. Se você observar hoje, qual é o nosso contrato social? Uma Constituição. Uma Constituição, basicamente, ela determina quais são as liberdades que nós possuímos. Exemplo, o artigo 5º que você aprendeu comigo na primeira série, os direitos fundamentais. Livre expressão, livre locomoção, direito à propriedade privada, o direito pessoal, por exemplo, à liberdade de culto. Todas as liberdades democráticas estão dentro de um regramento jurídico, de um ordenamento jurídico que a gente chama de Constituição. E como eu disse para vocês, o terceiro, já adiantei, o terceiro direito natural que o Locke vai mencionar é precisamente o direito à propriedade privada. Francinha, propriedade privada está diretamente ligada à economia capitalista, não está? Absolutamente. Mas entenda, para o Locke, propriedade privada é o fruto do seu trabalho. Galera, não tem a menor dúvida. O Locke, esse filósofo do final do século XVII, não viu a Revolução Industrial acontecer. Mas não haverá revolução industrial, não haverá desenvolvimento capitalista sem o respeito à propriedade privada. Dentro dos contratos sociais democráticos, a propriedade privada também surge como um direito fundamental. Também surge como um direito básico, basicamente a perspectiva histórica de você ter o direito de exercer o fruto dos seus ganhos. Se você quiser comprar um sapato, uma roupa, uma casa, um bem, ou seja, a propriedade privada para o Locke é fruto direto, é consequência direta do teu esforço, do teu empenho, do teu trabalho, dos teus ganhos, do teu rendimento financeiro. Francinha, você então disse para mim que o iluminismo defende o contratualismo, defende os direitos naturais, traz o iluminismo o conceito de igualdade formal perante a lei. Galera, igualdade formal perante a lei é um dos valores mais basilares do Estado Democrático de Direito hoje. Pensa comigo, dos iluministas para frente,
todos os filósofos que saem em defesa das liberdades democráticas, que saem em defesa do Estado Democrático de Direito, que saem em defesa dos direitos humanos, vão defender a ideia da igualdade formal perante a lei. A lei não pode fazer distinção entre você e a mim, que estou aqui em sala de aula, entre nós dentro de uma sociedade democrática. Ou seja, nós somos iguais perante a lei. Mas a gente sabe que a igualdade formal perante a lei, por exemplo, não é muito suficiente. Então, pensa comigo. Toda a ideia de construir leis que visam igualar materialmente, por exemplo, homens e mulheres, lembra, o Enem gosta muito de cobrar, por exemplo, Lei Maria da Penha, cobrar violência de gênero, cobrar, por exemplo, direitos de minorias. Pessoal, o conceito de minoria é fundado dentro da filosofia iluminista. Consegue imaginar o respeito à liberdade de um só indivíduo? Ou, por exemplo, a gente respeitar e valorizar o princípio à liberdade de um grupo minoritário dentro de uma sociedade hegemônica? Por exemplo, o século XIX vai fundar o ateísmo. As pessoas têm o direito de serem ateias? De, por exemplo, recusar a crença na existência em Deus? Absolutamente. Dentro de uma sociedade democrática, nós vamos respeitar a pluralidade. E a garantia da pluralidade fundamenta-se na igualdade formal perante a lei. Outra coisa fundamental, e caiu na prova do ano passado, de 2022, a limitação do poder estatal. O Estado tem a sua soberania política. O Estado é muito poderoso, mas ele não pode ser absoluto. Ou seja, França, dentro do nosso contrato social, nós vamos dizer, dentro de uma Constituição, dentro de regras muito bem claras e muito bem definidas, o que o Estado pode e o que o Estado não pode fazer. Lembra na primeira série do ensino médio, em que muitos de vocês estudaram comigo o artigo 5º? Artigo 5º, inciso 2º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Muitos de vocês devem se lembrar, lá na pandemia, 2 anos atrás, eu cheguei a cantar Bruno e Marrone para vocês. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente, eu dormi na praça pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Ora, por que na música do Bruno Marrone, Dormir na Praça, esse clássico, pessoal, irrefutável da música contemporânea brasileira, quando o cara fala que vai dormir na praça constitui crime? Então por que o seu guarda vai prendê-lo? Ora, o poder político, ele, pessoal, tem que ser fundamentado na lei. Ou seja, o seu guarda, um agente do Estado, só pode prender alguém se alguém estiver descumprindo uma regra, se alguém estiver transgredindo a legislação. Não há nada que impeça alguém de dormir na praça. Então, ele pode dormir na praça? Pode. Isso é um exemplo clássico de limitação do poder do Estado. O Estado pode muito, mas não pode tudo. Beleza? Outra característica importantíssima do pensamento iluminista, a defesa da razão. Mais uma vez, qual é a função do racionalismo iluminista? A crítica é feita para melhorar, para aperfeiçoar, para tornar a sociedade algo melhor, para transformar a realidade. Pessoal, os iluministas acreditavam na noção de progresso. Observe, dos iluministas até o final do século XIX, a gente percebe claramente que esses caras acreditam na noção de progresso, de que o futuro é melhor do que o passado, ou seja, de que nós vivemos uma linha evolutiva na história. Se você observar, o Nietzsche já no século XIX, no final do século XIX, ele vai recusar um pouco essa teoria. Nós vivemos 2 guerras mundiais para entender que não necessariamente o progresso técnico-científico é necessariamente algo para melhor. Não necessariamente aquilo que o futuro vislumbra para a gente vai ser o melhor para a humanidade. Mas os iluministas acreditavam friamente que a ciência, o método científico, tudo isso era garantia do progresso. Pensa comigo, no final do século XIX e no século XX, muitos jovens que acreditavam na crença do progresso vão encarar as trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Lembra aí nas aulas de artes, um dos grandes movimentos artísticos pós-Primeira Guerra Mundial é o surrealismo. Como é que você vai poder desenhar uma casinha bonitinha? Como é que você vai poder fazer uma família feliz depois de cadáveres se multiplicando nas trincheiras na Primeira Guerra Mundial? Vai ter muita gente discutindo que a natureza da guerra é você estimular o ódio entre jovens que nunca se viram. Se você observar, outras correntes de pensamento para além do iluminismo absorvem a ideia da história caminhando ao progresso.
O marxismo, por exemplo, claramente acreditava nisso. O Marx imaginava, né, a ideia de escravismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, comunismo, ou seja, como se a história obedecesse uma linha evolutiva, de que aquilo que o futuro nos trará será sempre melhor que o passado. O existencialismo vai dizer, será que isso é verdade? Lembra, né? O Sartre vai dizer que se nós somos livres, nós somos condenados eternamente a sermos livres. Então, será que ser livre é exatamente uma coisa boa? Então, ou seja, a partir das guerras mundiais, a gente vai começar a jogar essa noção de progresso humano para algo que não necessariamente muito bom. Por último, mas não menos importante, o iluminismo defenderá o direito à rebelião. Cara, isso dentro da obra do Locke está muito bem colocado. Francinho, o que é direito à rebelião? Ou seja, se o Estado não cumpre as suas obrigações constitucionais, se o Estado não cumpre aquilo que colocamos dentro do contrato social, podemos nós, cidadãos, rompermos o contrato social? Podemos nós nos rebelarmos contra a tirania? Ora, se nós criamos o Estado na proteção dos direitos naturais, se o Estado não nos garante os direitos naturais, nós podemos nos rebelar? De acordo com a teoria iluminista, sim, nós podemos nos rebelar. Todas as revoluções do século XVIII são fundamentadas na luta contra a tirania, na luta contra a tirania, na luta contra esse Estado que perde a sua função. O Estado que alimenta o autoritarismo é o Estado que não respeita o direito do indivíduo. Portanto, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, todas as revoluções daquilo que o Hobsbawm, um grande historiador inglês, chamava de The Age of Revolutions, ou seja, a Era das Revoluções, fundamenta-se na lógica do direito à rebelião. Podemos nós, sociedade, nos organizarmos para enfrentar a tirania. Se você observar, dentro do século XX, dentro do mundo contemporâneo que vivemos hoje, muita gente vai continuar seguindo a ideia do direito à rebelião. Pensa, por exemplo, nas passeatas, protestos, manifestações contra um determinado poder político dentro das democracias. Por exemplo, o direito à livre manifestação, o direito ao protesto, não se fundamenta um pouco na lógica de que o poder político pode ser criticado? De que as massas, para citar aqui um conceito do século XX, né? Ou seja, as multidões, o povo, não pode exercer o seu direito de fala quando entende que o Estado deve ser criticado? Então, ou seja, o direito à rebelião fundamentou várias das revoluções burguesas que vocês estudaram ao longo do ensino médio. Acho que é importante também, pessoal, vocês levarem para a prova algumas noçõezinhas básicas de alguns pensadores. Por exemplo, Montesquieu é o primeiro grande filósofo iluminista. Ele vai escrever um livro chamado O Espírito das Leis. Dentro do Espírito das Leis do Montesquieu, ele vai defender algo que é muito caro para a gente hoje, que é o conceito de separação dos poderes. Isto é, o poder do Estado é um só. Lembra? Existia um rei absolutista no poder. Mas isso é sinônimo de garantia da liberdade? Não. Então vamos dividir o poder do Estado em três partes: poder executivo, poder legislativo e judiciário, iguais, harmônicos e independentes entre si. Pessoal, isso, respira fundo, isso é democracia. Imagina se um indivíduo só determinasse a liberdade de todo um corpo coletivo. Quando você separa o poder do Estado em três partes, você concorda comigo? Isso é a garantia da liberdade política. Se um desses poderes comete um equívoco, há outros dois poderes para limitar o erro que um determinado poder toma. Exemplo, suponha que uma lei claramente inconstitucional seja criada pelo Poder Legislativo. Qual é a função do Poder Judiciário? Apreciar aquela lei. Ou seja, dentro de um sistema baseado na separação dos poderes, existe aquilo que os americanos chamam de check and balance, ou seja, freios e contrapesos. Se um poder se excede, há outros dois poderes para colocar a bola no meio de campo. Tudo bem? Ainda há outro filósofo que eu gosto muito, que é o Voltaire. O Voltaire é uma figura. Voltaire, ali com a idade do Valmir e Celina, perto dos 80 anos, escreve o grande clássico, talvez, da vida dele, que é o Tratado sobre a Tolerância. Pessoal, tolerância é um valor muito importante para a sociedade atual e que se fundamenta também na filosofia iluminista.
Tolerância é o direito, pessoal, que nós temos de convivermos com outras pessoas, ainda que você não goste das opiniões delas. Ou seja, tolerância é o exercício da pluralidade. Consegue imaginar, com todo o aparato tecnológico que a gente tem hoje, nós estamos voltando a viver em tribos. Praticamente hoje vivemos só com aquilo que nós concordamos. Já percebeu como é difícil hoje conviver com o contraditório? Dentro do Tratado sobre a Tolerância, o Voltaire tem uma frase que é absolutamente genial. Ele vai dizer: há muitos séculos conhecemos os verdadeiros princípios que regem a agricultura. Quando os homens conhecerão os valores da tolerância e do respeito? Até hoje há pessoas que se matam por conta de religião, pessoas que se matam por conta de política, até mesmo pessoas que se matam por conta de clubes de futebol. Ou seja, será mesmo que a sociedade, como diriam os iluministas, caminha rumo ao progresso e temos uma sociedade liberal, uma sociedade tolerante? Fica aí a dúvida. Mas, independentemente da resposta para essa pergunta, a defesa da tolerância, a defesa da livre expressão é muito clara. Voltaire também defendia o conceito de despotismo esclarecido. Voltaire é um aristocrata, Voltaire nunca imaginaria a possibilidade, por exemplo, de haver um sistema democrático. Voltaire defendia que nós deveríamos ter um rei poderoso, um rei forte, mas um rei que pudesse converter aos valores do iluminismo. Isto é, esse rei, esse déspota, esse tirano, ele poderia se converter aos valores do iluminismo. Vários reis, pessoal, na Europa contemporânea, na Europa pré-Revolução Francesa, melhor dizendo, nessa Europa do século XVIII, vários desses filósofos se converteram ao despotismo esclarecido. Países periféricos. O rei Christian na Dinamarca começa a cobrar impostos do clero e da nobreza. A rainha Catarina da Rússia, por exemplo, passou a criar lá o balé Bolshoi. Frederico o Grande na Prússia criou as escolas públicas. Por que tudo isso, Francinha? Game of Thrones, The Winter is Coming, ou seja, o medo que alguns reis absolutistas tinham das revoluções que se avizinhavam em seus reinos, ou seja, né? Nós tínhamos ali uma nuvem, nós tínhamos ali, pessoal, um clima revolucionário instaurado na Europa do século XVIII. Alguns reis temiam que em seus reinos pudessem haver rebeliões. Vários deles, então, se converteram à ideia do Voltaire de despotismo esclarecido. Um filósofo que a gente sempre aposta em prova é o Jean-Jacques Rousseau. Rousseau é o primeiro filósofo a basicamente tentar discutir por que há, galera, desigualdade humana. Ele escreve um livro, a pedido de uma universidade francesa, ele escreve um livro chamado As Origens da Desigualdade Humana, ou Ensaios sobre a Desigualdade Humana. No primeiro parágrafo, Rousseau escreveu, abre aspas, o primeiro homem que tendo cercado uma terra e dito, isto é meu, este foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantas guerras, quanta fome, quanta miséria não teria sido evitada se esse homem tivesse sido contido. França entendi nada. De acordo com Rousseau, a propriedade privada, aquilo que o Locke considerava um direito natural, teria, de algum modo, originado a desigualdade humana. Francinha, qual a diferença entre o Rousseau e os socialistas do século XIX? Rousseau nunca defendeu uma ação armada, revolucionária, para extinguir a propriedade privada. Mas ele suspeitava que a propriedade privada, ou seja, a ideia de que um grupo de trabalhadores sem propriedade trabalham para aqueles que têm propriedade. Então, Rousseau imaginava, especulava filosoficamente que a propriedade privada originou a desigualdade humana. Mas ele defendeu o fim da propriedade privada? Não. Quem vai fazer isso são os leitores do Rousseau, incluindo o Karl Marx e outros ao longo do século XIX, ou até mesmo na Revolução Francesa. Surgiu lá a famosa conspiração dos iguais Graco-Babeuf. Além disso, o Rousseau é o criador da famosa teoria do bom selvagem. Rousseau dizia que foi a sociedade que corrompeu o indivíduo. Rousseau era um grande ávido, pessoal, pela leitura sobre os povos indígenas, chamados hoje de povos originários da América. E Rousseau vai dizer, qual a diferença entre o indígena e o europeu? O indígena não foi corrompido pelos vícios da sociedade humana. Os indígenas não matam por conta de propriedade, não matam por conta de religião. Ou seja, no dizer do Rousseau, os índios são um bom selvagem porque eles não foram corrompidos pelos vícios da ganância, da luxúria, da ostentação. Francinha, quem é que vai usar muito a teoria do bom selvagem? A galera da literatura. O romantismo no século XIX vai absorver muito essa questão, inclusive dentro do Brasil do Segundo Reinado,
você deve se lembrar, você estudou isso com vários professores ao longo do seu ensino médio. Dentro do romantismo brasileiro tem a sua famosa fase indianista, que é basicamente a exaltação dos valores, pessoal, dos indígenas, da exaltação do índio como um grande herói, como uma espécie de figura de honra, como se ele fosse um cavaleiro medieval. E os dois últimos filósofos para a gente analisar bem rapidinho é o Diderot e o D'Alembert. Criaram o famoso projeto da enciclopédia, que era basicamente, pessoal, escrever pequenos artigos científicos que pudessem disseminar esse esclarecimento para as pessoas na Europa, isto é, que pudesse tirar as pessoas da minoridade para a maioridade, que as pessoas pudessem ter acesso ao conhecimento e pudessem ser capazes de criticar a realidade existente. Tudo bem? Bom, a gente tem pouco tempo, a ideia era a gente falar um pouquinho sobre esses filósofos iluministas e de alguma forma tentar falar como é que isso pudesse cair na sua prova. Tudo bem? Tranquilo? Gente, acho que antes de me despedir de vocês, fica a dica. Tenham calma, tenham tranquilidade, lembre-se de tudo aquilo que você estudou ao longo do seu ensino médio. Esse momento é o momento de ter confiança, acreditar que você construiu aí, ao longo de 3 anos, um caminho tranquilo, um caminho assentado no esforço, na dedicação, e que agora, tanto no dia 5 quanto no dia 12, é a consagração da primavera, ou seja, é a consagração de tudo aquilo que você construiu, daquilo que você pavimentou durante o ensino médio. Beleza? Vou ficar torcendo muito por vocês. Muitos de vocês foram meus alunos desde a primeira série. A gente passou por momentos difíceis durante a pandemia. Torço muito pelo sucesso de vocês e que vocês possam voltar aqui, nos visitar. Certamente a escola vai estar sempre de portas abertas para vocês. Tudo bem? Beijo para todos. Fiquem com Deus. Sucesso. Até mais.